Olá amigos, mais um vídeo aqui do canal Eletrobombas e Motores. Eu tô com esse motor, ele é de uma máquina de cortar grama e o cliente está falando que está saindo fumaça. Perceba que o barbante de amarração sofreu um esquenta, já derreteu, mas eu imagino que a queima esteja do outro lado. Aqui mesmo já procurei, não achei. O estator desses motor de cortar grama, triturador, ele sai, é bom para rebobinar, então só fica o mancal e o rotor. Esse lado estava para baixo e o curto foi fechado aqui, ó. Esses motores de cortar grama, triturador forrageiro, esse tem um problema, ele trabalha com umidade demais e o fio que veio original, ele é de alumínio. Então esse motor ainda é original. Um ponto negativo de ter vindo de alumínio, porque o fio de alumínio tem pouca resistência para umidade. Mas a vantagem também, pessoal, é que esses motores de cortar grama esquenta demais. Eles é de capacitor permanente, trabalha um pouco forçado. E a vantagem do alumínio é porque o alumínio refrigera, tem um melhor resfriamento aí do que o cobre. Tem dois grupos de bobinas por fora, dois por dentro. Vamos descobrir se o trabalho está por dentro ou se está por fora. Geralmente, esses motores da WEG, o trabalho vem por fora e auxiliar por dentro. Já motores da Nova, esses motores assim, triturador, cortador de grama, eles costumam vir inverso. Trabalho por dentro e auxiliar por fora. Essa amarração de fábrica, ela quando tá perfeitinha, aí você só abre de uma parte, ela já sai por inteiro. Mas aqui não, pessoal, ela quebrou, então você vai puxando ela não sai. Abri a ligação. A fábrica mesmo, ele prensa, ele não solda o alumínio. Vem assim, ó, tipo prensado e com esse isolante terno, retrátil. Então fica assim, ó. Como tá um pouquinho duro, eu vou colocar um thinner. Se a gente forçar muito para puxar, acaba quebrando o fio. O fio é de alumínio, é bem frágil. Então eu vou colocar um thinner para facilitar aqui e tirar o esquema. Ó, já abriu bem fácil. Aqui tem um fio quebrado, pessoal. Foi bem aqui, ó. Fechou um curto também. Então vamos procurando as pontas. Só lembrando que esse motor é somente para uma tensão, então ele só sai dois cabos, o número 1 azul, o número 4 o amarelo. Aqui temos dois cabos que é do capacitor. Então é um motor que só vem para uma tensão. Nesse caso, os 220 volts. Um outro detalhe nesse motor, pessoal, é o seguinte, ó. O cabo azul é o 1 e o amarelo aqui é o 4. Então 1 e 4 da bobina principal está saindo de dentro. Eu falei em outro vídeo, onde estiver saindo o cabo número 1 e o número 4, número 3 e número 2, ou melhor, na sequência 1, 2, 3 e 4 é a bobina de trabalho. E onde estiver saindo 5 e 6 é a bobina auxiliar. Se não tiver os números, você identifica pela cor. Azul, número 1, branco, número 2, laranja, número 3 e o amarelo, número 4. Não tem nem o 2 nem o 3, que seria o branco e laranja. Por quê? Porque o motor já foi fechado dentro. Não tem a opção de duas tensões. Então não sai 6 cabos. Sai apenas 2 cabos de alimentação e 2 cabos para o capacitor. A fábrica geralmente costuma usar duas cores de fio, tanto para definir grupos de bobina de trabalho como da auxiliar, do trabalho em amarelo, auxiliar em verde, como também para definir as camadas, quando é camada dupla. Às vezes ele usa uma camada em amarelo e a outra em verde ou vermelho, outro tipo de cor. Então é muito fácil fazer a ligação lá na linha de produção.
Agora um detalhe, esse motor foi fechado dentro para 220, pessoal, mas ele não tem opção de 110 de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele já foi ligado em 220 em paralelo. Se eu fizesse esse fechamento aqui que está, ó, em paralelo, esses dois fios amarelo, esse conjunto aqui desse lado e desse lado. Então essa ligação seria 110. Tem como você transformar, recalcular o motor, colocar 110 220, puxar os 6 cabos, aí você coloca a opção de duas tensões. Mas aqui eu só vou acompanhar o fabricante, somente 220, porque essa máquina não vai sair daqui da região. Vamos tirar o esquema agora do motor. Como eu tinha falado, você identifica a bobina principal da auxiliar pelos números de 1 a 4, bobina de trabalho. De 5 a 6, bobina auxiliar. E às vezes vocês trocam pelo 8. Segundo ponto, você pode pegar essa bobina de trabalho e colocar por fora e auxiliar por dentro. Não tem problema. Ela vai funcionar do mesmo modo. Outra coisa, o sentido de giro já é definido. Beleza? Então o sentido foi definido aqui, ó. Esse cabo aqui que vai ser do capacitor foi puxado aqui no amarelo, então vai girar para um lado. Se eu pegar esse cabo, retirar ele do amarelo e colocar ele aqui, ó, junto com o azul, ele vai girar para outro. Vou virar o motor para retirar esses dados aqui da placa, depois fazer o desenho das bobinas e em terceiro passo de onde está saindo os cabos. Como esse motor esquenta muito, pessoal, vamos colocar classificação dele, classe F. Tem pessoas que colocam classe B, mas a própria placa já fala, ó, classe F, isolação F. Eu vou fazer um rascunho aqui, pessoal, mas eu vou anotar esse seguinte dado, ó. Motor VEG, fazer a medição do pacote, depois do diâmetro, RPM 3550, isolação classe F. Vou colocar também tensão 220 e a corrente. Então esses são os dados mais importantes. Sem esquecer do capacitor, 40 microfarad, 440 volts. O cortador de grama, especifiquei que ele é original, como eu tinha falado antes. Volt 220, corrente 11.8 amperes em 220, isolação classe F, capacitor 40 microfarad, 440 volts. CV 2.500 watts. Se eu não me engano, cada CV tem 750 watts. O pacote dá para tirar agora o diâmetro, depois que eu cortar essa coroa aqui, aí eu anoto o diâmetro. Mas aqui já dá para tirar o pacote. O pacote desse motor é de 8 centímetros e meio, 85 milímetros. Vou colocar pacote 85 milímetros. A parte da placa está terminada. Aqui embaixo eu vou colocar o desenho da bobina e de onde os cabos estão saindo. Vamos fazer esse desenho aqui, ó. Temos dois grupos de bobinas por dentro, nesse sentido, e um de frente com ele, no mesmo sentido. O que acontece? Por fora tem mais dois grupos de bobina que pegam a ponta na metade desse grupo de baixo e termina na metade do grupo de cima. Do mesmo modo que está no motor, está no desenho. Eu escolhi em preto para colocar esse grupo aqui de baixo, aqui está ele, e outro de frente. E aqui, pessoal, ó, esse grupo desse modo é esse em azul, beleza? Então aqui já tem o desenho das bobinas. Agora vamos ver de onde está saindo os cabos. O amarelo só pode estar saindo da bobina amarela. Então de um lado, esse grupo aqui, ó, onde está meu dedo, deixa eu virar para cá, está saindo uma ponta. E do lado de cima também tem outra ponta saindo. E isso vai ligar nesse cabo amarelo. E junto com ele também tem um cabo laranja, que é do capacitor. Olha o terminal do capacitor aí. Aqui, pessoal, só um detalhe, ó. O cabo do capacitor, ele vem no formato de L. E o cabo que vai na rede, tensão, ele tem um formato de I. E tem um fio quebrado, ó. Tava aqui emendado. Tá saindo uma ponta daqui e outra daqui e ligando o cabo amarelo. Então vamos colocar aqui, ó, amarelo. E junto com o amarelo temos um cabo
que é o laranja. Então vamos puxar aqui também um cabo e colocar como laranja. Melhor, pessoal, ele não é laranja não, é o vermelho, né? Então vamos colocar ele como capacitor. Vou colocar a sigla CA de capacitor. Então um lado já do trabalho está terminado. Vamos voltar para o outro. Então do mesmo modo, desse lado aqui, na bobina inferior, do lado esquerdo está saindo uma ponta. E na bobina superior também do lado esquerdo está saindo outra ponta. Então vamos puxar. E ela está ligada num fio azul. Então tem dois azul, um mais escuro e mais um claro. Só que esse azul mais claro, ele é um fio que vem da auxiliar, da de fora, ó. Então a de fora é auxiliar, de dentro é o trabalho. Então vamos primeiro terminar o trabalho. Esse aqui é o trabalho. Vamos colocar azul. Azul é a cor e o número é 1. Amarelo é uma cor e o número que representa é o 4. Terminado aqui o trabalho, ó, as 4 pontas já está terminado, todas ligadas. 2 pontas do lado esquerdo no azul e do lado direito no amarelo. Pelo lado de fora temos essa ponta que eu tinha falado tá ligada também no azul, mas eu posso eliminar esse azul, eu posso já ligar direto aqui, ó. Tirar o azul fora, já ligar direto nesse azul. Ele só está fazendo uma ponte. Vamos ver agora de onde está saindo essa ponta. Então aqui, ó, do lado de fora o grupo de bobina da parte de fora, do lado direito no canto superior. Então no desenho vamos pegar essa ponta que está saindo e ligar aqui direto no azul. Se você seguir o grupo de bobinas, aqui tem uma ponta de fio também, só que ela está dentro aqui, pessoal, ó. Então as auxiliares, a maioria das vezes, são em série. Então se seguiu, essa tem que ser ligada com a de frente com ela cruzada. Se você procurar a ponta de fio, você vai achar e vai ver ela interligada com essa. Mas eu não vou procurar não. Vou tentar resumir esse vídeo. Então geralmente aqui na auxiliar é série. Então tem essa, ó. Já achou uma ponta, seguiu, ligou uma série e a próxima vai sair aqui desse lado. Então aqui é a A. E essa aqui é a A. Então vamos colocar A com A. A com A, pessoal, letras são fechamento de séries. A série da auxiliar, seguir, do outro lado vai sair essa ponta. Ela já está saindo aqui no meio porque está escondida aqui também, mas era para estar saindo mais ou menos aqui, ó. Normalmente não sai de uma ponta e na outra. Sai numa ponta e mais ou menos uns 30% aqui, beleza? Ou vice-versa. Aqui no desenho colocamos como se fosse na ponta, mas sai mais ou menos aqui, ó. Então essa ponta tem um cabo preto, então é capacitor. Vamos puxar e colocar aqui, ó, capacitor. Então tá terminado, pessoal, o desenho das bobinas e a saída dos cabos. Temos aqui o trabalho em paralelo e auxiliar em série. Como eu falei antes, já tem um sentido de giro definido. Se eu quiser mudar, eu tenho que pegar esse cabo da auxiliar que está entrando no azul, colocar junto com o amarelo. E o capacitor, eu colocar junto com o azul. Então ele vai girar para outro lado. No trabalho é passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10 e 12. Então é passe 6, 8, 10 e 12 no trabalho. E na auxiliar é só virar aqui, ó, por trás. Dá para identificar também. Então iniciou aqui. Vem aqui, pessoal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente passa 6, 8, 10 e 12. Também a gente passa 6, 8, 10 e 12. São passos iguais. Então a gente passa 6, 8, 10 e 12 no trabalho e na auxiliar. Próximo passo agora é só cortar cada passo, contar as espiras, colocar e depois fazer a divisão pelos fios que foi feito cada bobina. Isso do trabalho e depois da auxiliar. A auxiliar foi feito com 2 fios e o trabalho também com 2 fios. Aqui saem 2 fios desse grupo de bobina. A quantidade de espira que acharmos aqui vai ser bruta e depois tem que fazer a divisão
por 2. Bom, já cortei o motor, contei as espiras, agora eu vou fazer a medição do diâmetro. 70 milímetros, pessoal. Então eu tenho um diâmetro de 70 milímetros esse motor e um pacote de 85. Essa foi a quantidade bruta de espiras que deu no trabalho e na auxiliar. Como eu tinha falado antes, foi feito com 2 fios, então vamos colocar 2 fios. Como não sabemos qual é o diâmetro, depois a gente coloca. Aqui também 2 fios. E agora vamos fazer a divisão, ó, 98 por 2, 49. Vamos colocar 49. 96 por 2, 48. 76 dividido por 2, 38. Vou colocar 38. E 74 por 2, 37. Aqui vamos fazer a minha divisão por 2. 90 por 2, 45. 88 por 2, 34. Na verdade, 44. 18 por 2, 9. 16 por 2, 8. Então essa é a quantidade de espiras que vamos dar na auxiliar. Agora é só limpar e isolar. A isolação que eu vou usar é o classe F, aquele verdinho. Então está aqui, ó, classe F. Eu vou estar cortando, limpando, isolando e eu volto colocando a bobina para a gente estar batendo um papo a mais. Bom, o estator já está isolado para começarmos a colocar a bobina. Eu vou confeccionar antes, mas eu quero dar umas dicas aqui, pessoal, em relação ao esquema desse motor, como fazer algumas mudanças, se você preferir. Então esse motor está em 220 volts. Aqui na placa só tem a opção de uma tensão, mas se olhar aqui o desenho de ligação, dá para ver que ele foi fechado em paralelo. Isso quer dizer na menor tensão, para 220. Então ele tem uma segunda opção de tensão, não 110, 220, ele tem 220, 440. Se ele tivesse fechado dentro em série para 220, aí eu tinha a opção de fechar em paralelo desse modo para 110. Mas como ele já está fechado em paralelo para 220, se eu fazer ele em série, ele dropa a resistência e em consequência disso você tem que aplicar uma tensão o dobro também, que seria 440 volts. Nesse caso, pessoal, eu tinha que fazer o seguinte, ó, o amarelo ia continuar desse lado e o azul também. Porém, essa ponta aqui ia ser o azul. Eu ia soltar essa do azul, desse grupo de bobina. Aqui ia ser o número 2. Isso para fechar dentro. Se é o número 2, eu tenho que desligar ele daqui do amarelo. Então eu teria que ligar ele com essa ponta, por isso que tem que ser desligada. Então 2 com 3 e o fim do 3 é o 4. Nesse caso ficaria 440 volts fechado dentro. E eu tenho essas duas opções, 220 e 440, desse modo 220 em paralelo e em série 440 fechado dentro. Agora uma segunda opção, tirar todos os cabos para fora. Como aqui só está saindo 2 cabos, amarelo e azul, eu tiro todos os cabos. E eu tenho a opção 220 440 no mesmo motor, por fora, nas ligações externas. Como eu falei, é muito simples. Só vai tirar essa ponta e essa aqui, e colocar também com número ou cor. Vamos colocar aqui esse amarelo como 4, viu? Porque o amarelo é o 4. 4 e o azul como 1. Tenho aqui um desenho parecido, vou simular como se tira os cabos. Então, continuando azul desse lado, ó, bobina em preto, que é o trabalho. Aqui só mudamos o trabalho, viu? Tiramos as pontas do trabalho. Então, vou colocar azul. Como eu falei, ó, seguiu. Vamos seguir também. Então, essa ponta aqui está ligada com amarelo, vamos desligar ela. Vamos colocar branco. Padrão de cor original da fábrica, ele vem assim, ó, branco é
É o número 2. O amarelo continua amarelo. Vou puxar ele aqui. Amarelo. Número 4. E o último que sobrou, pessoal, desse lado é o número 3. Então, desligamos ele aqui do azul. Ó. Então ficou o número 3. 3 é laranja, viu? No padrão que vem original. Auxiliar vai ficar quase a mesma coisa. Vou puxar essa ponta como capacitor também. Capacitor. Aqui temos uma série, ó, A cruzado com A. A única diferença, pessoal, é essa ponta. Essa ponta eu tenho que ligar ela com 2 aqui. Eu vou cruzar ela aqui, ó. Vai ficar meio feio. Porque quando fechamos 2 e 3 para maior tensão, o que acontece? Se fecharmos 2 e 3, um cabo da auxiliar vai junto com ele. Então tá ligado junto com 2 aqui. E para mudar a rotação, faltou uma perna do capacitor. Pensei que está puxado aqui no amarelo. Você vai fazer do mesmo modo. Ou você vai colocar no amarelo, vai girar para um lado, se coloca no azul, gira para o outro. Resumindo essa parte, aqui eu tenho um motor rebobinado para duas tensão, 220/440, mas fechado dentro, para menor tensão, 220. Se eu fechar dentro em série, fica 440. Se eu quero as duas opções, 220/440, e eu faço esse desenho, tiro essas pontas para fora e faço a ligação externa. Então eu tenho a opção de duas tensão por fora do motor. Terceira opção, eu quero esse motor para 110/220, eu não quero ele 220/440. O que eu faço? Se eu quero mudar a tensão, aí já é diferente. Não é só o desenho, não. Tem que mexer aqui também no esquema de rebobinamento. O que acontece? O passo do trabalho da auxiliar vai continuar o mesmo. Então vou adiantar essa parte, ó. Trabalho. Passo 6, 8, 10 e 12. Auxiliar 6, 8, 10 e 12. É a mesma coisa. O passo. Se eu vou diminuir a tensão, pessoal, as espiras, a resistência tem que cair pela metade. Beleza? Então vou diminuir a resistência pela metade, para a opção 110/220. Por que diminuir pela metade? Porque se eu faço fechamento em série, nesse motor está em 440, então ele vai cair para 220 volts. Se eu fecho em paralelo, ó, o paralelo está em 220, ele vai cair para 110. Então fica os dois fechamentos, paralelo para 110 e em série para 220. Tem uma coisa, se eu baixei a resistência no motor, a corrente vai subir. A corrente do 220 vai continuar a mesma, porém a de 110 vai dropar, não vai ser 11.8 não, vai ser o dobro. De 23 a 24, tem uns décimos aqui, ó, se eu não me engano é 23.6 amperes. Então se a corrente vai subir, eu tenho que engrossar o fio para suportar essa corrente. O que eu faço? O fio eu multiplico por 2 e as espiras eu divido por 2. Bom, então a espira dividida por 2 fica assim, ó, desse modo. Agora só um detalhe, quando estava procurando a espira do motor, porque aqui em cima 98 era bruta, então eu fiz a divisão por 2 fios, então deu 49. Aqui eu tenho que dividir novamente por 2, porque eu estou baixando a tensão. Acontece que alguns números você não acha exato, como é o caso do 49. Então aqui eu achei exato, 98 por 2 deu 49. 49 dividido por 2 dá 24,5. O que eu faço? Eu arredondo, 24,5 e coloco 25. Se não der exato o número, deu 24,5, 18,5, você arredonda um pouquinho para cima. Então coloca 19 espiras. Agora é o fio. Aqui eu tenho 2 vezes o 22. Aqui eu vou colocar o dobro. 4 vezes o 22, ou 2 fios 19. Ele é feito com o 22 e o 21. Eu vou colocar 2,22 e 2,21. Nesse caso, se eu enrolar com esse esquema, eu tenho o motor para 110/220. E se eu sair os 6 cabos, eu tenho essas duas opções. Como aqui também, se eu sair os 6 cabos, tem duas opções, porém 220/440. E se eu quiser fechar dentro, para 220, pessoal,
e eu mudo. Eu vou fazer em série. Seria o azul, ligar branco com laranja e vai sair do outro lado amarelo. Se eu quero ir para 110, é esse mesmo fechamento aqui, ó, sem mudar nada. Aqui na minha região não tem 110, só tem 220 e 440. Então, para mim é mais proveitoso fazer um motor para 220, 440. E saiu 6 cabos para duas opções de tensão. Eu vou fazer esse motor com esse esquema original que veio, tendo a opção para duas tensão, 220, 440, mas eu vou fechar dentro somente para 220. Eu não vou sair os 6 cabos. Por quê? Porque aqui na minha região não está mais instalando 440. Quem tem um padrão ainda tem, mas quem quiser colocar novo já não coloca mais. Que eu saiba, o cliente tem um padrão 220 volts. Deixa eu chamar a atenção aqui em relação ao capacitor. Na mudança de tensão, a capacitância aqui vai continuar a mesma. Por quê? Porque não vai mudar a potência do motor, mas a isolação do capacitor pode sofrer alguma alteração. Como a mudança de 220, 440 para 110, 220, então a isolação aqui desse capacitor está sobrando, você pode utilizar ele. Mas se fosse ao contrário, o motor veio com 110, 220 e você fosse mudar para 220, 440, então geralmente o capacitor também ia mudar. Se fosse um capacitor 250 volts, você teria que mudar a isolação para 440 volts. Por quê? Porque você vai aplicar uma tensão maior. Você não vai aplicar 110, 220, você vai aplicar 220, 440. Mas a capacitância continua a mesma, porque a potência não muda. Vou estar confeccionando a bobina agora para colocar no motor. Deixa eu dar uma resumida aqui. Se você quer fazer o motor original, é só copiar e fazer do mesmo modo. Se você quer mudar a tensão, essas coisas, então tem que recalcular o motor. Então envolve cálculos nessa parte. Por esse motivo, eu escolhi o esquema desse motor, que veio um pouquinho diferenciado, para estar passando essa dica e não ficar só no passo a passo. Copiar e colar. Já vou terminar o vídeo. Como a mudança de tensão aqui, estamos ou dropando a tensão ou diminuindo pela metade, a constante que usamos é o número 2. Porque se eu tenho 110 e eu quero 220, então é o dobro. Se eu tenho 220 e eu quero 110, então é metade. Então divide por 2 ou multiplica por 2. Então a constante que usamos é o 2. Mas alguns motores, como trifásico, 220 para 380, 380 para 440, usamos outra constante. Quando eu tiver tempo eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essas mudanças de tensão, beleza? Mas por agora eu espero que tenha ajudado os amigos aí a entender um pouquinho como se muda a tensão de um motor. Não vou mostrar o resto do rebobinamento do motor porque o objetivo do vídeo era tensão. Quem tem interesse de ver um passo a passo de um motor, tem a pasta nas playlists dos mini cursos, motor submerso, motor elétrico, tem um monofásico, por aí vai. Prontinho? Se inscreva no canal, ative as notificações para você estar recebendo nossos vídeos e até a próxima. Valeu!